Você já se sentiu esmagado por dentro, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Na calada da noite, enquanto Jerusalém dormia, Jesus enfrentava a hora mais sombria de sua vida. Não no Calvário, mas em um jardim silencioso chamado Getsêmani. Ali, entre sombras e oliveiras, ele não apenas orou. Ele lutou, chorou, suou sangue, enfrentou uma angústia que nenhum ser humano jamais conheceu. Era mais do que medo da dor física. Era o peso do pecado de toda a humanidade caindo sobre ele. O nome Getsêmani significa prensa de azeite, e é exatamente isso que ele viveu ali, uma pressão tão intensa que o esmagou em alma e espírito. Neste vídeo, você vai descobrir que aquele momento solitário no jardim foi tão decisivo quanto a cruz, e como a oração de Jesus naquela noite mudou para sempre o destino da humanidade. Se prepare para entrar em um dos capítulos mais profundos, emocionantes e transformadores da história da fé. Na escuridão silenciosa da noite, após a última ceia, Jesus caminhou com seus discípulos até o jardim do Getsêmani, um lugar que já lhe era familiar. Situado ao pé do Monte das Oliveiras, esse jardim tranquilo e isolado se tornaria o cenário de um dos momentos mais angustiantes e decisivos de sua jornada terrena. Ele sabia o que estava por vir. O peso do sacrifício se tornava cada vez mais denso sobre seus ombros, e a realidade da cruz se aproximava como uma sombra inevitável. Enquanto os discípulos, cansados, lutavam contra o sono, Jesus se afastou para orar sozinho. Seu espírito estava profundamente angustiado. A pressão emocional que sentia não era apenas pelo sofrimento físico iminente, mas pela carga indescritível dos pecados da humanidade que estava prestes a carregar. Não era apenas a dor da traição, do abandono ou da crucificação que lhe pesava, mas a separação do Pai que aquele sacrifício implicaria. A alma de Jesus estava dilacerada. Ele enfrentava uma batalha interna de proporções inimagináveis. O Evangelho de Lucas relata que ele começou a suar gotas de sangue, um fenômeno raro conhecido como hematoidrose, causado por um nível extremo de estresse e angústia. Seu corpo reagia fisicamente ao horror do que estava por vir, revelando a intensidade de sua dor interior. Jesus caiu de joelhos e clamou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Estas palavras refletem um momento de profunda vulnerabilidade. Em sua humanidade, Jesus expressa um desejo compreensível de evitar a dor, mas ao mesmo tempo reafirma sua total submissão ao plano do Pai. O peso de sua missão não era apenas físico, mas espiritual e existencial. Ele estava prestes a se tornar o sacrifício perfeito para redimir a humanidade. No Getsêmani, vemos a humanidade de Jesus em sua plenitude. Ele não era apenas Deus, ele também era homem. Como qualquer ser humano, ele sentia medo, dor e tristeza. Sua angústia era real, sua luta interna, intensa. Ele poderia ter escolhido escapar, evitar a cruz e rejeitar o sofrimento. Mas com amor inabalável, ele decidiu seguir adiante, aceitando a cruz como o caminho da redenção. Este momento não foi apenas um teste de fé, mas um confronto direto entre a vontade humana e a divina. Enquanto sua humanidade ansiava por escapar, seu espírito, totalmente rendido ao Pai, se manteve firme. Ele não foi uma vítima das circunstâncias, mas um sacrifício voluntário. Ao pedir ao Pai que afastasse o cálice, Jesus usava uma metáfora carregada de significado. No Antigo Testamento, o cálice frequentemente simboliza o juízo e a ira de Deus contra o pecado. Beber do cálice, nesse contexto, significava suportar a totalidade do julgamento divino sobre a humanidade. Jesus não apenas enfrentaria a dor
física da crucificação, mas experimentaria a plenitude da ira de Deus pelos pecados do mundo. Ele sabia que, ao tomar esse cálice, carregaria a culpa, a vergonha e o castigo que eram devidos a cada ser humano. No entanto, ao final de sua oração, ele se submeteu completamente à vontade do Pai. Seu amor e sua obediência superaram sua angústia. Ele estava pronto para cumprir sua missão. No Getsêmani, Jesus venceu a batalha antes mesmo de chegar à cruz. Foi ali, na escuridão daquele jardim, que ele decidiu entregar-se completamente, demonstrando a mais pura expressão de amor e redenção. Seu sofrimento não foi em vão. Ele carregou em si as dores da humanidade para que pudéssemos encontrar a vida eterna. Nos momentos que antecederam sua prisão e crucificação, Jesus viveu uma experiência de angústia intensa no jardim do Getsêmani. Episódio registrado nos Evangelhos. Entre os detalhes mais impressionantes desse momento está o relato de Lucas sobre o suor de Jesus, que se transformou em gotas de sangue caindo no chão. Esse fenômeno, embora raro, tem um profundo significado, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista médico. O Evangelho de Lucas, escrito por um médico, traz um detalhe singular sobre a angústia de Jesus na noite em que foi traído. No capítulo 22, versículos 43 e 44, lemos então: lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 3, 4 e 4. Esse detalhe do suor, semelhante a sangue, não é mencionado nos outros evangelhos, mas sua inclusão por Lucas sugere um olhar atento para um fenômeno incomum e profundamente significativo. A descrição evoca uma imagem vívida do sofrimento extremo de Jesus. Um sofrimento que não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. A intensidade de sua aflição foi tão grande que seu próprio corpo reagiu de maneira extraordinária. O sofrimento de Jesus no Getsêmani é um dos momentos mais reveladores de sua missão redentora. Sua angústia extrema não era um sinal de fraqueza, mas sim da profundidade de sua entrega. Ele sabia exatamente o que o aguardava: a traição, a humilhação, a tortura e, por fim, a morte na cruz. Mas o maior peso não estava na dor física, e sim na carga dos pecados da humanidade que ele estava prestes a carregar. Nesse momento de intensa aflição, Jesus expressa sua humanidade de forma inquestionável. Ele sentiu medo, angústia e tristeza, sentimentos que qualquer ser humano pode experimentar em momentos de grande provação. No entanto, em meio a essa luta interna, ele se submeteu à vontade do Pai, demonstrando obediência absoluta. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Essa submissão total ao plano de Deus trouxe redenção à humanidade. O sofrimento de Jesus foi o preço da nossa salvação. E sua vitória sobre essa angústia no Getsêmani marcou o início de sua jornada final até a cruz. A intensidade desse momento ressalta o quão profundo foi o amor de Cristo por nós. Ele escolheu enfrentar a dor para nos dar vida eterna. O suor de sangue de Jesus no Getsêmani não foi apenas um fenômeno físico raro, mas um símbolo da magnitude de seu sacrifício. Ele sofreu em corpo, alma e espírito, experimentando uma angústia indescritível que só poderia ser compreendida à luz de sua missão redentora. A cena no jardim do Getsêmani não apenas demonstra a humanidade de Cristo, mas também sua determinação divina em cumprir o propósito de salvar a humanidade. Esse momento nos ensina sobre entrega, obediência e amor incondicional, um amor que foi além da dor, além da angústia, e que nos deu a maior esperança de todas: a salvação.
A ciência médica oferece uma explicação fascinante para um dos eventos mais intrigantes descritos nos evangelhos, o momento em que Jesus, em profunda angústia, no jardim do Getsêmani, suou sangue. Esse fenômeno raro e impressionante é conhecido como hematoidrose, uma condição médica documentada em casos extremos de estresse físico e emocional. A hematoidrose é um distúrbio raro em que uma pessoa começa a suar sangue. Esse fenômeno ocorre devido à ruptura dos capilares sanguíneos próximos às glândulas sudoríparas, permitindo que o sangue se misture ao suor e seja excretado pela pele. Embora pareça algo quase sobrenatural, há registros científicos que comprovam a existência desse fenômeno em indivíduos que passaram por situações de terror extremo, ansiedade intensa ou dor insuportável. A literatura médica relata que essa condição pode ocorrer em pessoas que enfrentam medo profundo, traumas severos ou uma pressão psicológica esmagadora. Situações como a iminência de execução, tortura, guerras ou experiências traumáticas graves podem desencadear essa reação no organismo. O estresse extremo pode levar o corpo humano a um estado de hiperatividade do sistema nervoso simpático, que é responsável por reações automáticas de sobrevivência, conhecidas como resposta de luta ou fuga. Durante esse estado de alta tensão, há uma liberação maciça de hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, que preparam o corpo para enfrentar uma ameaça. Esses hormônios aumentam a pressão arterial, a frequência cardíaca e a tensão nos vasos sanguíneos. Diferente de uma vítima comum do sofrimento, Jesus enfrenta sua dor de forma voluntária e consciente. Ele sabia que sua missão era entregar-se para o sacrifício supremo, mas isso não significa que a dor era menor ou que ele estivesse emocionalmente indiferente ao que viria. Pelo contrário, o Getsêmani mostra que Jesus, em sua humanidade plena, experimentou o peso da cruz antes mesmo de carregá-la fisicamente. A oração angustiada: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22 e versículo 42, revela sua disposição de se submeter totalmente ao propósito divino, ainda que isso significasse enfrentar o sofrimento mais intenso. No Getsêmani, vemos Jesus enfrentando a maior tentação de sua vida terrena, a possibilidade de recuar. Ele poderia ter escolhido evitar a cruz, escapar, desistir. Mas em vez disso, ele trava uma batalha intensa entre seu desejo humano de evitar a dor e sua obediência absoluta ao Pai. Esse conflito não era apenas emocional, mas profundamente espiritual. A cena do Getsêmani não termina com a derrota, mas com a vitória. Após sua intensa luta interior, Jesus levanta-se fortalecido. Ele não apenas aceitou a cruz, mas agora caminha rumo a ela com determinação e coragem. Ele sai do jardim pronto para enfrentar Judas, os soldados e todo o sofrimento que viria, porque sua decisão já estava tomada. Ele havia vencido a tentação de recuar. Essa vitória de Jesus tem uma mensagem poderosa para todos os que enfrentam provações e angústias. Ele mostra que é possível vencer o medo, superar a dor e permanecer fiel à missão que Deus nos confia. Seu exemplo ensina que a vitória espiritual não se baseia na ausência de sofrimento, mas na disposição de seguir adiante, confiando no plano divino. O Getsêmani, portanto, não é apenas um momento de dor, mas também de triunfo. Jesus venceu ali a maior de todas as batalhas, antes mesmo de ir para a cruz. Sua submissão total a Deus garantiu não apenas sua própria vitória, mas também a redenção de toda a humanidade. Nos momentos finais de sua jornada terrena, Jesus experimentou um sofrimento de proporções inimagináveis.
No jardim do Getsêmani, seu corpo e sua alma estavam sobrecarregados pelo peso do sacrifício iminente. Ele não apenas antevia a dor física da crucificação, mas também a solidão, a traição e a angústia de carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Foi ali, sob a sombra das oliveiras, que sua humanidade se manifestou de forma mais intensa e real. A imagem de Jesus em agonia, suando gotas de sangue, revela não apenas sua divindade, mas sua profunda identificação com a condição humana. Ele sentiu medo, angústia e tristeza, emoções que qualquer ser humano já experimentou em momentos de grande dor e incerteza. No entanto, mesmo diante de um sofrimento avassalador, ele não fugiu. Em meio à sua oração intensa, ele expressou seu desejo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, acima de tudo, submeteu-se completamente à vontade de Deus. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa cena no Getsêmani não é apenas um relato bíblico, mas uma lição de perseverança e obediência. Jesus nos ensina que, mesmo quando enfrentamos momentos de dor e incerteza, devemos confiar no propósito divino. Ele não evitou o sofrimento, mas o enfrentou com coragem e fé, sabendo que sua dor traria redenção e vida para muitos. Diante dos desafios espirituais e emocionais que encontramos na vida, o exemplo de Jesus nos fortalece. Assim como ele foi sustentado pelo Pai para cumprir sua missão, também podemos encontrar força em Deus para superar nossas tribulações. A vitória de Jesus no Getsêmani não foi apenas sobre a dor física, mas sobre o medo, a dúvida e a tentação de desistir. Ele nos mostrou que, ao nos rendermos à vontade de Deus, encontramos propósito e força para seguir em frente. Para os fiéis, o Getsêmani se torna um símbolo de esperança. Ele nos lembra que mesmo nas noites mais escuras, há luz no caminho. Que mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está presente, pronto para nos fortalecer. Que, assim como Cristo venceu sua batalha no jardim, também podemos triunfar sobre nossos próprios desafios. A vitória de Jesus não foi apenas um triunfo pessoal, mas um legado de fé e coragem para todos que nele creem. Portanto, quando a vida nos levar ao nosso próprio Getsêmani, quando enfrentarmos dores, perdas e dilemas difíceis, podemos lembrar que Jesus já esteve ali antes de nós. E que, assim como ele saiu vitorioso, também podemos encontrar forças para seguir em frente, confiando que a vontade de Deus é sempre maior do que o nosso sofrimento momentâneo. Essa cena no Getsêmani não é apenas um registro bíblico, mas uma poderosa lição de perseverança, rendição e fé inabalável. Ali, Jesus nos ensinou que mesmo quando o coração está angustiado e o futuro parece incerto, devemos confiar plenamente no propósito divino. Ele não fugiu da dor, ele a enfrentou. Com coragem, lágrimas e oração, suportou o peso de toda a humanidade, crendo que sua obediência traria redenção e vida para muitos. Nos momentos mais difíceis da vida, nos conflitos internos, nas batalhas espirituais, nas noites em que a alma sangra, o exemplo de Jesus nos fortalece. Ele nos mostra que a verdadeira vitória começa quando nos entregamos à vontade do Pai. No Getsêmani, a vitória de Cristo não foi apenas sobre a dor física, mas sobre o medo, a solidão e a tentação de desistir. E ali, no silêncio de um jardim, ele nos ensinou que é possível vencer sem aplausos, sem testemunhas, apenas com fé. Para os que creem, o Getsêmani se torna um símbolo eterno de esperança. Ele nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras, existe uma luz que nunca se apaga. Que mesmo quando sentimos que ninguém nos entende ou nos vê, Deus está ali presente, atento, pronto para nos sustentar. Assim como Jesus saiu fortalecido daquele lugar de agonia, nós também podemos encontrar direção,
consolo e força para continuar. Portanto, quando a vida te levar ao teu próprio Getsêmani, quando o peso for grande demais, quando a dor parecer insuportável, lembre-se, Jesus já passou por ali e ele venceu. Sua vitória não foi apenas dele, mas um legado vivo de fé, coragem e rendição que está à sua disposição. E se hoje você está nesse jardim de luta, faça como Jesus: dobre os joelhos, derrame o coração e confie. A sua vitória começa na oração. Clique no botão, inscreva-se no canal e caminhe conosco por essa jornada de fé.